Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, último dia da semana de trabalho, né? Nossa, como passou rápido demais essa semana, né? Que bom estar com você mais esta semana, sendo agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Queridos, lembre-se, tenha esperança no seu coração, porque eu creio que dias melhores virão. Eu tenho orado por isso e eu acredito que você que escuta, né, o Café com Deus, tem orado, tem rezado, tem pedido isso ao Senhor, né? Vamos começar o nosso Café com Deus desta sexta-feira? Hoje eu vou ler para vocês no livro de João 8, no versículo 10 e 11, que diz assim: Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Vamos ficar por aqui. Amados, Jesus, ele nos traz uma grande lição nessa passagem, né? Aqui é uma mulher adúltera. Devido à lei de Moisés, toda pessoa que era pego em adultério, ela deveria ser julgada, né? O dever aqui era, aí que esses fariseus, saduceus, junto com aquela população que pegaram essa mulher e levaram até a Jesus, para que ele pudesse julgá-la, o que deveria ser feito com ela. Veja só, queridos, essa mulher, ela tinha, né, sido pega em adultério e perguntaram assim para Jesus: Senhor, o que devemos fazer com ela, uma vez que Moisés mandou, né, que os adúlteros fossem apedrejados? Mas no livro de João, no capítulo 12, se vocês seguirem mais um pouquinho para frente, no versículo 47, Jesus diz assim, que ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Oh, meu Deus, como Jesus é lindo! Amados, nós estamos vivendo um tempo tão difícil no nosso país, principalmente, né? Grupo de esquerda, é grupo de direita, é aqueles que são de centro, né? Quanto a essa parte política, eles erguem a sua voz, cada um defende o seu ponto de vista, né? Chegando ao ponto, às vezes, né, dessas pessoas quererem exercer sua justiça com suas próprias mãos, né? Deixando de praticar a misericórdia. Olha só que ponto também que nós estamos vivendo em pleno século 21. Queridos, mas nós somos cristãos. Se nós dizemos que nós amamos Jesus e amamos ler a palavra, nós precisamos ter atitudes diferenciadas. Primeiramente, nós temos que ter o dever de ser tolerante com as pessoas. Basta lembrar de como Deus foi tolerante conosco. E até hoje o Senhor é tolerante conosco. Porque às vezes praticamos tantas coisas erradas, julgamos tanto as pessoas, né? E que é só Deus mesmo para ser tolerante conosco, para suportar, né? Para nos amar acima de tudo dos erros dos quais nós cometemos. Porém, queridos, diante dessa situação, Jesus, ele começa, olha só que coisa interessante, né? Ele começa ali a escrever na areia.
E tem muitos estudiosos, muitos teólogos, né, que trazem uma linha de pensamento que nesse momento que Cristo estava escrevendo ali na areia, ele estava escrevendo os pecados de todos que estavam ali reunidos ao redor dele, querendo condenar aquela mulher que tinha praticado o adultério. Desde aquela época, queridos, até os dias de hoje, os pecados estão muito ligados somente na área sexual, né? Esses tipos de pecado, ele escandaliza até hoje, mais do que os outros pecados. Porém, meus amados, para Deus, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês, não importa qual seja o tipo de pecado. Pecado é pecado e todos têm o peso de condenação. Olha, outra coisa também que eu queria dizer para vocês, amado, o inferno não é só para o adúltero. O inferno é para os mentirosos, o inferno é para os ladrões, o inferno é para os homicidas, o inferno é para os idólatras e etc. O que cabe a nós, queridos, é pensar no amor e na misericórdia de Deus. Porque são as maiores, porque a misericórdia de Deus, querido, tem que ser maior que a sede de justiça. Amados, Deus não tem prazer em perdoar. Deus tem maior prazer em perdoar do que ele mandar alguém para o inferno. Olha só, o prazer de Deus é perdoar e não ficar julgando as pessoas aqui nesta terra. A palavra diz que Deus amou tanto a humanidade que enviou Jesus para nos salvar. Não diz que ele desejou tanto fazer justiça, que Jesus queria só fazer justiça, que Deus só queria fazer justiça. Porque se fosse assim, queridos, ele não tinha enviado Jesus, o seu único filho, o filho amado dele, para morrer na cruz pela minha vida, pela sua vida. Queridos, que amor é esse? Que amor tão lindo e tão imenso de Deus. Eu, amados, tenho um único filho chamado Samuel. E às vezes a gente fica pensando, será que eu teria coragem de dar o meu único filho para morrer na cruz em prol a uma humanidade? Olha só, por isso que o plano de Deus é maior que justiça. O plano de Deus, queridos, é nos amar. O plano de Deus é restaurar as nossas vidas. O plano de Deus é alcançar as nossas vidas através do Filho amado dele, Jesus, o Nazareno. Em Ezequiel também tem uma outra passagem, no capítulo 18, no versículo 23, que diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que o pecador se converta dos seus caminhos e viva. Mas infelizmente, amados, nós somos como aqueles mestres, os fariseus, os saduceus, aquele povo que pegou essa mulher em adultério e foi levar até Jesus para que Jesus a condenasse. Quantas vezes as nossas atitudes nos levam a ser como esses escribas da lei? Pense nisso. Como tem sido a sua atitude perante o pecado do próximo, né? Quando a gente vê uma situação de pecado, a primeira coisa que a gente quer fazer é aplicar o rigor da lei, né? A gente quer punir e esquecemos que muitas vezes não, nós somos igualmente pecador e enchemos as nossas mãos de pedras como aquelas pessoas estavam, porque estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Muitas vezes as nossas mãozinhas estão cheias de pedras,
e nós queremos ir até Deus para que Ele faça justiça. O tempo é de Deus. A justiça é do Senhor, não é minha e não é sua. E não cabe a nós a julgar. Amém? Amados, nós precisamos sempre refletir e pensar nessa passagem. Porque aqui a gente vê a misericórdia do Senhor, como ela é infinita. Mas também, querido, ela nos permite continuar, ela não nos permite, melhor dizendo, ela não nos permite continuar uma vida de pecado. Pense nisso. Porque quando Cristo diz assim para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores, né? E ela fala lá para o Senhor que eles não estavam mais lá. Porém, ele continua dizendo na passagem assim, vá e não peques mais. Olha a importância de nós pararmos de cometer o mesmo pecado. A misericórdia do Senhor, querido, é infinita, mas nós precisamos entender que não é por causa disso que nós devemos sempre praticar o mesmo erro. Eu quero orar por você nesse dia, pela sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos faça ser mais tolerantes aqui nessa terra. Independente, ó Deus, da situação que o pecador se encontre, que nós venhamos, ó Pai, aprender a não julgar, para que nós não sejamos julgados na mesma medida. Assim como o Senhor nos perdoou, assim venhamos a jogar fora, ó Deus, as pedras que estão em nossas mãos e que nós venhamos perdoar aqueles, ó Deus, que têm nos ofendido, Pai, e que não venhamos ter mais esse ímpeto, ó Deus, de querer julgar as pessoas, de querer jogar pedra naquilo que as pessoas estão fazendo de errado. Pai, nos faz agir com compaixão, nos faz agir, Senhor, com misericórdia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, estejam repassando esse vídeo para as pessoas do seu contato. Essa mensagem é de fé, de esperança, de aprendizado, de reflexão, né? E eu tenho certeza que quando você estiver transmitindo esta mensagem, você estará abençoando a vida de pessoas que você também conhece. Amém? Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, né? E deixe o seu pedido de oração. Tenha uma sexta-feira abençoada. Tenha um final de semana abençoado. Não se esqueça de se proteger. Se você for sair, querido, se tiver necessidade de você sair, use máscara, não fique em aglomeração, né? Porque não é tempo disso, que nós estamos em plena pandemia. Ontem eu vi no jornal que já se passaram de mais 1.000 pessoas que morreram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então vamos nos cuidar, vamos nos proteger, porque quem ama se protege e protege o próximo também. Um beijo, um abraço, tenham um final de semana abençoado, uma sexta-feira 10 abençoada e até segunda-feira, se Deus permitir. Fique com Deus e até mais.